Olá, bom dia, na paz do Senhor. Em uma pequena cidade do interior, uma mulher que não se dava bem com a sua vizinha e irmã em Cristo, criou um boato de que aquela senhora seria a responsável por uma série de furtos que estavam acontecendo na redondeza. A notícia se espalhou e não demorou muito para a acusada ser presa pela polícia. No entanto, algum tempo depois, a verdade foi revelada e descobriram que a vizinha era inocente. Aquela mulher, que era cristã e chefe de família, foi solta após muita humilhação e muito sofrimento. E ela então decidiu processar aquela que havia espalhado tantos boatos maldosos a seu respeito. No dia do julgamento, o juiz achou justo que a autora dos boatos pagasse o valor de 20.000 àquela que foi presa injustamente. Diante disso, a processada disse ao juiz: "Meritíssimo, meus comentários não foram tão maldosos, a ponto de eu ter que pagar todo esse dinheiro a ela. O que eu fiz foi um simples comentário e nada mais. Nós somos da mesma igreja e nos conhecemos há anos. Foi tudo um mal-entendido e nada mais. Eu não posso ser condenada, senhor juiz." O juiz disse então: "Certo. Então, antes de eu dar a sentença, me faça um favor. Escreva todos os comentários que a senhora fez sobre sua vizinha num papel. Em seguida, pique o papel em pequenos pedacinhos e o jogue pelo caminho da sua casa. Amanhã, volte aqui para ouvir a decisão final." A mulher obedeceu à ordem do juiz, mesmo não entendendo muito bem o que ele queria com aquilo. Ela escreveu então tudo o que havia dito, picou o papel e jogou pelo caminho. No dia seguinte, ela voltou ao tribunal. Ao reiniciar o julgamento, o juiz disse: "Antes de dar a sua sentença, você terá que cumprir uma missão. Terá que pegar todos os pedaços de papel que espalhou pela rua ontem e trazer até mim." A mulher, na mesma hora, reclamou: "Não posso, meritíssimo. O vento espalhou os pedaços para todos os lados e eu já não sei onde eles foram parar. Essa missão é impossível." O juiz então respondeu à acusada: "Isso é tão impossível quanto impedir que um comentário ruim destrua a honra de uma pessoa. Assim como a senhora nunca mais poderá recolher os pedaços de papel que jogou pelo caminho, também nunca poderá desfazer o mal que fez àquela mulher. Se você não pode falar bem de alguém, então não fale nada. Eu julgo a senhora culpada e espero que essa indenização lhe sirva como lição." A Bíblia diz que há palavras que ferem como espada. Isso está em Provérbios, capítulo 12, e o versículo 18. E como vimos aqui, um simples comentário pode destruir a vida de alguém. Quantas vezes não vemos esse tipo de coisa dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria casa? Infelizmente, não são poucas as pessoas que dizem temer ao Senhor, mas ainda assim são capazes de prejudicar o irmão com acusações sem fundamentos. Em Provérbios 6:19 diz que Deus detesta a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Sendo assim, use a sua boca para edificar vidas e não para destruí-las. E se não pode falar bem de alguém, então não fale nada. Vamos orar? Deus, nós sabemos que essa história é verídica. Na nossa realidade nós a vivemos. Vemos pessoas falando, Senhor, o que não viram ou até mesmo o que viram e usam isso para nos destruir, para destruir uns aos outros. Senhor, a Tua palavra também diz que a nossa boca tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Que nós venhamos ser boca na terra, Senhor, mas não para amaldiçoar, nem para destruir ninguém, mas sim para abençoar. Senhor, e que possamos, em vez de destruir vidas, em vez de falar mal uns dos outros, que possamos ser como Tu és, que Tu és justo
e que Tu não fazes isso. E que, Senhor, se for para falarmos mal de alguém, Senhor, que nós não venhamos falar nada. Somente se for para falar bem de alguém, mas ao contrário disso, que não falemos nada. Cuida, Senhor. Coloca, sim, ajuda-nos a colocar um freio em nossa boca, para que dela só saiam coisas boas e abençoadas, para a glória do Teu nome. Amém.